Estamos ao vivo. Sempre dá aquele gritinho inicial para assustar o Brustelo aqui atrás das câmeras. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Hoje a gente vai para a quarta aula do nosso Bootcamp Trader Alta Renda. E hoje é um assunto muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou mostrar a tela para vocês daqui a pouco. A gente vai fazer uns exercícios. Eu vou contar uma historinha. E agora a gente entra mais fundo ainda na parte técnica da coisa. Vocês estão vendo que a gente está subindo degraus, a gente está construindo uma história, né, montando um quebra-cabeça para levar vocês na condução da direção certa, para que vocês consigam entender o mercado do ponto de vista de um profissional, do ponto de vista de um institucional, do ponto de vista correto de enxergar o mercado. Mais uma vez, a intenção desse bootcamp não é criticar nenhuma técnica aí fora. A intenção desse bootcamp é mostrar para vocês o que funcionou para a gente nesses últimos 16 anos e o que vem funcionando para mais de 13 mil pessoas, que até agora somos 13 mil dentro da Academia Alta Renda, tá? Então, mais uma vez, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de mostrar para você as verdades dos bastidores do mercado financeiro e como você pode usar esse oceano de oportunidades que é o mercado financeiro para o seu benefício, para o benefício da sua família, para construir um futuro melhor para a sua família, para te dar potencial de vida, qualidade de vida, liberdade geográfica e liberdade financeira. Afinal de contas, eu acredito que é por isso que a maioria de nós está aqui. Para fazer isso, que é um caminho extremamente possível e provável, tem uma condição: fazer as coisas da maneira certa. A infelizmente, grande maioria das pessoas vem fazendo as coisas de maneira errada e tentando e repetindo, com a justificativa de que a consistência vai levar elas ao acerto. Fazer alguma coisa de maneira consistente, fazer alguma coisa errada de maneira consistente não te leva ao acerto. Te leva a se tornar um especialista em fazer coisa errada, né? E isso eu sempre tento definir isso com as pessoas quando a gente chega aqui para ajustar as expectativas dela. A gente está mais ou menos no meio do bootcamp, tá? O bootcamp nada mais é do que um conceito trazido do exército norte-americano, onde colocava os soldados dentro de um campo simulador prévio a eles irem para a guerra ali, alguns dias antes deles irem para a guerra, para que eles simulassem situações e contextos de guerra o mais próximo daquele contexto que eles viveriam no futuro possível, tá? Para que quando eles chegassem naquele ambiente de guerra, eles pudessem realmente ter treinado muito aquele cenário e vivido aquele cenário. Bootcamp é justamente como se fosse um jargão, tá, pessoal? É como se no Brasil a gente falasse aí que a gente está com os pés na lama, ou que a gente está com a mão na massa, né? Quando a gente está com a mão na massa, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa que é real, que é muito próximo daquilo que a gente vai viver, ou que a gente está fazendo alguma coisa realmente que vai dar algum resultado. A gente está com a mão na massa, skin the game. O Bootcamp tem essa perspectiva, tinha essa perspectiva no Exército Americano. Quando a gente trouxe ele aqui, quando a gente teve essa ideia aqui na Academia Alta Renda, eu conversei com a equipe e falei, cara, perdão, eu quero fazer alguma coisa que traga para as pessoas o entendimento certo do mercado financeiro. Eu estou percebendo que as pessoas estão chegando muito aqui dentro despreparadas, tá? Do ponto de vista despreparadas de conhecimento mesmo, e muitas vezes de expectativa também, não só de conhecimento. Despreparadas de conhecimento do ponto de vista de conhecer só a superfície do mercado e muitas dessas coisas de maneira errada, coisas que não vão funcionar. E a gente falou nas lives passadas do Bootcamp, nas aulas passadas, a gente falou sobre os fundamentos e o ambiente de mercado, coisa que muita gente que está há 2, 3 anos no mercado não sabia, né? Eu falei lá na primeira live sobre onde é que vocês estão inseridos. Vocês têm que saber onde é que vocês estão atuando. Vocês estão dentro do sistema financeiro nacional, que vincula corretoras, bolsas, plataformas, e tudo isso aí cria um ambiente operacional, onde a gente tem várias modalidades operacionais e você depende do risco para escolher qual delas cabe mais a você. Baseado nisso, a gente partiu para a técnica e começamos a entender por que só o candle não funciona, quais os tipos de gráficos. Entendemos que o gráfico nada mais é do que um indicador de preço.
mais um indicador, que o mercado funciona à base de vários indicadores. Aprendemos que o mercado é uma grande estatística, né? O mercado é sim uma grande matemática. Quando eu chegava lá atrás, e eu contei para vocês que eu chegava lá nos outros treinamentos e falava assim, cara, beleza, adorei as teorias e tudo mais, e todos os treinamentos que eu chegava era da mesma coisa. Alguns eu aproveitei mais, outros eu aproveitei menos. Eu fiz treinamentos pelo mundo inteiro, gente. Fiz treinamentos no Brasil, a maioria deles, fiz treinamentos nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, fiz treinamentos pelo mundo inteiro, tá? E uns eu aproveitei muito, outros eu não aproveitei nada, mas de forma geral, todos eles que eu passava, no final, eu virava para os meus professores e perguntava e fazia a seguinte pergunta: que hora que eu vendo, que hora que eu compro e que hora que eu não faço nada? Essas eram as três perguntas que eu queria saber e que ninguém conseguia me responder. Só uma pessoa dessas todas conseguiu me responder essa pergunta e foi daí que eu comecei a partir para criar o que a gente criou, né? Porque a gente não criou mais nada do mercado, a gente só usou as coisas que tinham no mercado e fomos estudar as origens para conseguir colocar elas da maneira certa de usar no mercado, a maneira que o criador tinha construído para usar. E aí as coisas começaram a funcionar. Mas uma coisa que a gente criou foi o placar estatístico. Então a gente manda para o mercado um monte de variáveis para ele analisar, um monte de indicadores para ele analisar, e eu peço para o mercado me responda de maneira estatística que hora que eu compro, que hora que eu vendo e que hora que eu não faço nada. É isso que eu queria saber. E foi isso que o placar estatístico conseguiu me responder com matemática, com estatística, me dizendo: agora eu tenho mais chance de comprar, agora eu tenho mais chance de vender, ou agora é melhor eu não fazer nada, que eu tenho mais chance de ficar quieto e me dar bem. Tá? Então, e aí a gente evoluiu mais e entramos para dentro dos candles, que é justamente o modelo gráfico que é mais usado por aí, porque é mais popularizado, porque é visualmente mais confortável. Só isso. Mas eu expliquei para vocês também na live anterior, na terceira aula, por que os candles não vão funcionar contextualizados da maneira que as pessoas estão querendo contextualizar agora. E eu expliquei para vocês tecnicamente, baseado na origem dos candles, baseado em técnica de mercado, em fundamento de mercado, em números, por que ele não funciona da maneira que está sendo usado. Não é que o candle em si não funciona. O padrão candle não funciona para ser usado nesse tipo de ativo e nesse tipo de contexto de mercado que as pessoas estão querendo usar. Perdão. Onde o candle é usado única e exclusivamente para avaliar a variação de preço. O candle foi criado para avaliar outros cenários em outro ativo, em outro mercado, com outras circunstâncias. Ele não vai funcionar da maneira que as pessoas querem aplicar aí. Agora, ele pode funcionar se você entender a dinâmica e a formação de preço por dentro dos candles. Então, a gente abriu os candles e fomos lá para a primeira lei de mercado, que é a lei de oferta e demanda, e entendemos como essa pressão forma os preços, baseado num acontecimento econômico, no acontecimento que aconteceu na economia, seja ela macro ou microeconômica. Então, ocorreu um acontecimento na economia, aquele acontecimento gerou um sentimento de mercado, aquele sentimento de mercado gerou a necessidade da atuação dos players, e essa necessidade ela vem para o mercado com urgência por liquidez. E essa urgência por liquidez, baseado no sentimento gerado por algo que aconteceu na economia, faz com que os players atuem no preço de forma diferente, os diferentes players de mercado, porque são vários diferentes, e eu dei alguns exemplos para vocês. Então, informed traders, non-informed traders, hedgers, arbitradores, market makers, institucionais, gamblers, vários tipos de players diferentes, e cada um atua no preço de forma diferente. E isso constrói a formação e a dinâmica de preços no mercado, e o preço sobe ou desce. E aí eu expliquei para vocês, eu comecei a explicar para vocês por que quem opera candle também opera fluxo. E eu disse para vocês que o que move mercado não é volume de negociação. O que move mercado é a agressão no preço. A agressão é quando o player ele piora o preço para entrar comprado ou entrar vendido. Né? E quando isso tem uma continuidade, isso acaba virando um fluxo. Então, o candle dentro daquele intervalo de tempo nada mais é do que o histórico do fluxo naquele intervalo de tempo. Então, quando você analisa um candle de 5 minutos, na verdade, você está analisando 5 minutos de história de fluxo. Então, isso aqui é o que a gente fez até agora nessas 3 aulas do Bootcamp,
que se você não assistiu, você pode voltar aí no nosso canal assistir, mas primeiro você vai ter que fazer o quê? Já que você já entrou aí, você vai ter que dar o seu like, você vai ter que se inscrever no canal, você vai ter que seguir a gente lá no Instagram também, @Academia Alta Renda, e você vai ter que, principalmente agora, nesse exato momento, clicar e enviar essa like, clicar e enviar essa like, clicar e enviar essa live para um monte de gente que você sabe que quer ver isso aí fora. Então, agora, exatamente nesse exato momento, que a gente vai começar o conteúdo de hoje, e eu não vou enrolar porque é muita coisa, eu quero que vocês peguem esse link aqui agora e enviem para os seus contatos aí e falem assim, galera, ó, começou a live dos caras e o cara não está enrolando e já está começando. Enfim, pessoal, eu fiz um apanhado geral até agora do que foram as 3 lives passadas para a gente contextualizar. Nós estamos na 4ª aula. Hoje eu vou passar conceitos para vocês de margem e alavancagem, agressão e fluxo, liquidez e volatilidade, comprar e vender ou vender e comprar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula de hoje, porque ela é essencial e eu vou desenhar aqui para vocês. A gente vai entender o que é uma agressão nos preços, como é que esses preços se deslocam, por que o preço sobe, por que o preço cai, por que às vezes o preço sobe porque estão comprando, mas às vezes o preço pode subir porque estão vendendo. Como é que é, Felipe? Exatamente. Eu vou te explicar tudo isso, porque a próxima aula é uma das aulas mais importantes do Bootcamp. Eu vou te mostrar como é que você calcula efetivamente a sua alavancagem para ela trabalhar a seu favor, baseado no risco de mercado dentro da sua operação e no seu fator de lucro, para dizer para você com quantos contratos você pode entrar na sua posição, e eu vou te ensinar um modo que só eu ensino no Brasil, não tem ninguém que faz isso no Brasil. Se estão fazendo é porque já copiaram de mim, porque foi eu que levei isso para o Brasil, tá? Não estou me gabando não, só estou falando uma realidade. Eu vou ensinar para você um método de gerenciamento que se você seguir ele à risca, é impossível você quebrar uma conta. Como é que é, Felipe? Exatamente. É impossível você quebrar uma conta. Ah, Felipe, você está falando em quebrar contas, não era melhor você falar de ganhar dinheiro? Pois é, a primeira coisa que você tem que fazer para começar a ganhar dinheiro é parar de perder ele. Se você não para de perder ele constantemente, você não vai ganhar nunca. E o que mais existe no mercado, só essa semana eu recebi umas 3 ou 4 mensagens assim, ó. Pessoal, ô Felipe, é o seguinte, eu tô operando tem 2 semanas, cara, tem 3 semanas que eu tô ganhando, hoje eu tomei um stop, surtei e quebrei a conta, eu não tô cego, eu esqueci as coisas, eu não tô conseguindo ver nada, qual o meu problema? Me ajuda. Eu falei, cara, seu problema não é técnico. De jeito nenhum. Você está operando há 3 semanas sem tomar stop, com eficiência absurda. Seu problema não é técnico de jeito nenhum. Seu problema é um problema de gerenciamento. Não, meu problema é emocional que eu surtei. Não. Seu problema é um problema de gerenciamento primeiro. Porque se você tivesse seguido a risco o gerenciamento, você não teria surtado. O emocional vem por último, gente. O emocional que descontrola quando nem a técnica nem o gerenciamento funcionam ou foram colocados para funcionar. E aí você acaba desconstruindo o seu sistema comportamental, o seu sistema emocional. Você acaba perdendo o eixo do seu sistema emocional. Tá? Agora, se você tiver uma abordagem eficiente e um gerenciamento eficiente profissional, dificilmente você vai descontrolar. Tá? Agora, obviamente, você precisa ter disciplina o suficiente para seguir essa abordagem, esse gerenciamento. Então, por isso que eu estou falando para vocês que a primeira coisa para a gente parar, para a gente começar a ganhar dinheiro, é parar de perder ele. Talvez, eu não sei se isso já aconteceu com alguém aí, né, de repente operar um mês, 2 meses, operar um mês inteiro sem tomar stop, no último dia do mês o cara toma um stop, surta, começa a girar, quebra a conta. Talvez com vocês não, que vocês são perfeitos, né? Mas comigo já aconteceu um monte. Então, já aconteceu com alguém aí? Pois é. Comigo aconteceu um monte. Não sei se aconteceu com vocês, como eu disse para vocês, talvez com vocês não, que vocês são perfeitos, mas eu sofri demais disso aí. Até eu entender que eu precisava de um sistema de gerenciamento, porque por mais que o meu método fosse eficiente, tivesse uma taxa de eficiência, uma taxa de acerto alta, tá? Por mais que o meu método fosse eficiente, não adiantava acertar muito, mas perder muito quando eu perdia. Porque o que é que acontecia? Eu acertava muito. Mas quando eu perdia, eu também perdia muito, e quando eu ganhava pouco.
Então, eu descompensava a taxa de eficiência pelo meu fator de lucro. Porque eu vou mostrar para vocês isso na tela, eu vou desenhar para vocês, tá? É um eixo cartesiano assim entre taxa de acerto ou taxa de eficiência e fator de lucro. E uma coisa vai compensando a outra. E como é que você equilibra essas duas coisas? Calculando o seu position size, que é o que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, que para mim é uma das aulas mais importantes do Bootcamp, onde você vai aprender qual o tamanho da posição que você pode entrar no mercado. Não é você ou alguém que diz para você, é R$1.000 por contrato, então se você quer entrar com 2 contratos, você tem que pôr R$2.000. Não. Esse cara não entende nada de mercado. Quem fala isso não entende nada de mercado. Uma coisa é você recomendar uma margem. A gente recomenda uma margem de pelo menos R$1.000 por contrato. Mas entre margem e alavancagem é completamente diferente. A alavancagem pode variar baseado no meu risco. Então, dependendo do meu risco, eu posso trabalhar mais alavancado do que isso. Às vezes eu posso operar com 3 contratos com R$1.000, porque o meu risco está pequeno, eu posso aumentar a alavancagem porque eu compenso uma coisa pela outra. Tá? Vocês vão ver isso funcionar ao vivo e a cores na semana que vem. Mas, para a gente chegar lá, eu preciso que agora vocês tomem nota de tudo que a gente vai explicar. Porque isso aqui que eu vou falar hoje é justamente o que é a chave que vai te dar um entendimento da aula que vem. Se você não prestar atenção na aula de hoje, você não vai conseguir entender da semana que vem. E da semana que vem eu não vou poder voltar nessa aula de hoje, porque é tanta coisa, a gente vai fazer tanta conta semana que vem, que no início você vai assustar e no final eu vou falar assim, pois é, tá vendo essa conta toda que a gente fez? Você vai simplesmente fazer uma tabelinha aqui, isso aqui vai ficar pronto para você usar de imediato, em milésimos de segundos, quando você for entrar no mercado. Isso vai abrir o horizonte na sua mente aí, e você vai ver como é que isso é simples, mas vai te dar uma vantagem absurda nas suas operações, nos seus resultados, imediatamente no mercado financeiro. Até aquele setup que não funciona, a gente vai fazer ele funcionar, a gente vai fazer ele não funcionar menos, tá? A gente vai fazer ele ficar menos pior. Eu vou ajudar, inclusive, o meu concorrente aí, né? Uma coisa que eu quero, antes da gente começar, pessoal, a gente vai falar muito daqui para frente sobre taxa de acerto e taxa de eficiência, beleza? Deixa eu fazer uma pausa breve aqui e chamar a atenção para vocês de uma coisa. Vocês são profissionais de mercado. Lá no início, a gente tocou nesse assunto e hoje eu vou entrar nesse assunto de novo, tá? Presta bem atenção no que eu estou falando para você. Você, como profissional de mercado, até a sua linguagem tem que mudar. Porque aquilo que a gente declara da gente mesmo é o que a gente está pensando e, consequentemente, o que a gente vai viver. Isso é uma condição mental. Acredite a gente ou não, tá? Mas aquilo que eu declaro de mim mesmo é o futuro que eu construo para eu mesmo viver ele. Primeira coisa que você tem que mudar, e a gente vai falar hoje, não existe banca. Banca é de jogo. Banca é de cassino. Banca é de jogo de bicho. É banca de jogo de bicho. Não existe banca no mercado financeiro. Enquanto você está tratando o mercado financeiro como banca, você tem essa referência mental que banca é de aposta. A sua mente vai tratar aquilo, mesmo que inconscientemente, como uma aposta. E a aposta induz a você a não levar aquilo tão a sério, porque ele te refere, ou ele te remete a você ter um recurso externo para botar ali dentro toda vez que você perde o dinheiro ali dentro. Então a sua mente vai pensar o seguinte, cara, tá tudo certo. Eu posso perder o quanto for aqui dentro, que eu pego o dinheiro lá de fora, boto aqui dentro, põe o dinheiro lá de fora, boto aqui dentro, pego o dinheiro lá de fora, boto aqui dentro, porque isso aqui é um cassino, uma banca, é uma aposta, é um jogo, é uma diversão. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que isso seja impossível, mas vai ser muito difícil você se dar bem aqui se você não mudar o seu mindset. Entendeu? Se você não mudar a sua lente e encarar isso aqui de uma forma diferente e passar a tratar o mercado não como banca. Eu não tenho banca, eu tenho margem. Porque a minha margem de garantia é o investimento que eu faço no meu negócio para me dar a capacidade de começar a gerar fluxo de caixa no meu negócio, como qualquer outra empresa. Eu aporto um capital para comprar meu estoque, para revender o meu estoque, para começar a gerar um fluxo de caixa. Essa é a minha margem de garantia.
tá? Eu já vou explicar em detalhes o que é isso. E também não existe mão, tá? Mão. Qual que é o tamanho dessa mão que você está entrando no mercado? Qual que é o tamanho dessa mão aí? Não, mão é de baralho, mão é de cacheta. Mão, é mão de pife, mão de baralho, tá? No mercado financeiro não existe mão. No mercado financeiro existe posição, porque a sua posição é construída baseada na sua alavancagem, que é calculada baseada no seu risco, que é baseado no seu fator de lucro, que tudo isso gera uma referência, um índice chamado razão, risco, retorno, ou 3R, ou Ratio Risk Reward. Beleza? Então, tecnicamente falando, a gente tem posição e não mão. A gente nunca vai tratar isso como mão, tá? E isso te dá uma outra perspectiva também das suas operações, porque a minha posição pode ser construída. A minha mão não, a minha mão chega lá simplesmente aposta ela lá, que é uma mão baralho. Beleza? A minha posição é calculada e construída baseada num monte de coisas profissionais e técnicas de mercado. E o meu gerenciamento vai partir a partir disso aí, tá? E terceira coisa, gente, eu vou pedir para vocês encarecidamente, pelo amor de qualquer coisa que vocês tenham de mais sagrado no planeta, assertividade não tem nada a ver com acerto. Eu tô vendo uns caras, aparece para mim uns caras no meu Instagram tem hora, que o cara tá lá escrito que o cara já tem 10 anos de mercado financeiro, é um mega profissional, é um super, um guru, é o mago do mercado, é não sei o que do mercado, é o gigante do mercado, entendeu? É o deus do mercado. E o cara fala que a taxa de assertividade dele é de 70%. Só dele falar taxa de assertividade já significa que ele não entende absolutamente nada de mercado. Porque a assertividade não tem nada a ver com taxa de acerto. Antes de ser um guru de mercado, ele precisa fazer um curso de português. O que a gente trata no mercado é taxa de eficiência ou taxa de acerto. Mais tecnicamente falando, taxa de eficiência. O percentual de acerto que você tem nas suas operações. Taxa de assertividade não existe. Além de ser um erro grotesco de português, é um sinal de que você não entende patavina do que você está falando. Como é que você quer ser um especialista em mercado financeiro se você não sabe nem a terminologia daquilo que você está fazendo? Se você não sabe o que você está fazendo. É simples assim. São essas pequenas coisas, pessoal. E eu prometi para vocês uma aula que eu vou dar lá dentro do grupo do Telegram. O que estão falando besteira aí, Victor? Pode falar. Você tem que largar a mão de ser bravo. Eu? E você tem que largar a mão de ser chato. Quem que é? Elis, larga a mão de ser chato, moço. Vai embora. Não tá afim, não, vai embora, moço. Eu não tô mais com paciência mais, não. Eu não tô sendo bravo, eu não tô brigando, eu não tô nada. Tô explicando uma condição e dando um conhecimento para vocês que aí fora vocês não vão ter. A pessoa vem e fica reclamando, em vez de prestar atenção, fica reclamando. Moço, mete o dedo nesse X aí, racha fora, moço, vai, se lasca para lá, se vira. Eu não tô nem mais, não, tá? Então eu tenho que largar de ser bravo, você tem que largar de ser chata. Beleza? Isso é simples assim, é um papinho retinho desse jeito, tá bom? Então vamos continuar aqui, para a gente não perder tempo. Então, pessoal, eu prometi para vocês, continuando aqui, eu prometi para vocês uma aula que a gente vai dar lá dentro do grupo do Telegram. Eu já vou falar para vocês desse grupo do Telegram, inclusive ajustando expectativas. E nessa aula lá dentro do grupo do Telegram, que é o grupo VIP do Bootcamp. Aliás, deixa eu perguntar. Quem aí não está no grupo do Telegram ainda? Quem não está fazendo parte do grupo do Telegram? Deixa eu ver aí. Porque senão, se tiver muita gente ainda, eu vou pedir para colocar o link aqui. Beleza? Quem ainda não está no grupo do Telegram. Show de bola. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Fabiola, coloca. Fabiola, tá? Fabiola. Perdão, pessoal. Coloca o link deles do grupo do Telegram aí. E aí vocês clicam no link aí, entram, pessoal, vai aparecer no topo do chat aí. Eu já vou explicar o que é o grupo do Telegram para vocês, tá? Mas é de graça, é gratuito, o Bootcamp inteiro é 100% gratuito. Perdão pela tosse. Então, vocês não vão ter que pagar nada, você não vai pedir cartão de crédito, nada disso, tá? Na verdade, é só um grupo para a gente acompanhar vocês aí no Bootcamp
Algumas aulas eu vou dar lá dentro, são aulas específicas do grupo VIP, tá? Eu não vou fazer aberto no YouTube, porque a gente quer dar preferência às pessoas que estão entrando lá no grupo. Esse grupo é gratuito, ele não vai ser cobrado, o Bootcamp vai ser 100% gratuito. Não vai pedir seu cartão de crédito para entrar, não vai pedir seu... Enfim, tá? Esse grupo é só para a gente mandar materiais complementares quando tiver, os avisos da live, e para a gente fazer essas 2 aulas que a gente vai fazer lá dentro desse grupo, que são aulas restritas ao grupo VIP do Telegram, porque é um jeito que a gente tem de aproximar as pessoas lá junto com a gente, porque a gente quer fazer o quê? Elevar o nível de consciência das pessoas do mercado financeiro. Eu não estou com o intuito de cobrar o Bootcamp, não tem esse intuito de vender nada para vocês. Quando for abrir... Perdão, pessoal. Desculpa. Deixa eu tomar água aqui. Perdão pela tosse. Eu sei que é chato o barulho, mas infelizmente não está dando. Mas eu vou continuar para não atrapalhar aqui a sequência. Esse grupo lá, como eu estava falando, quando a gente for vender alguma coisa, eu vou avisar para vocês que eu vou vender, tá? Então, vou avisar para vocês, ó, vai abrir turma, a gente vai ter turma tal data, mas eu não vou ficar aqui jogando com palavras para ficar cozinhando vocês e criando gatilhos e armadilhas para puxar vocês e depois oferecer um treinamento para vocês, não. Não. O Bootcamp é 100% gratuito, meu papo aqui é reto. A ideia do Bootcamp desde o início foi elevar o nível de consciência das pessoas, trazer para elas um conhecimento que vocês não vão ter acesso em nenhum treinamento pago no Brasil, um conhecimento de muito valor, que eu levei anos para absorver, mas que eu queria passar para vocês como o meu legado, que foi essa proposta desse ano. Esse ano a gente está partindo para um projeto que chama O Legado, o ano todo, que foi o meu projeto no início do ano, talvez o meu mais importante, onde eu queria passar para as pessoas aquilo que me fez prosperar, tá? Obviamente, parte disso eu vou passar de graça, parte disso vão ser treinamentos fechados, mas quando tiver treinamentos fechados, eu vou avisar para vocês, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão tomar susto aí. Poxa, me trouxe até aqui para me vender um treinamento agora. Não, quando for vender, eu vou falar, quando for abrir turma, eu vou falar, quando for de graça, a gente vai falar, tá bom? Então, esse grupo do Telegram é um grupo gratuito, onde a gente vai passar materiais complementares, a gente vai avisar das lives e a gente vai fazer algumas aulas que são restritas ao grupo. Se você não estiver participando do grupo, essas 2 últimas aulas do Bootcamp você não vai participar, porque a gente não vai fazer aberto no YouTube, tá bom? Uma dessas aulas, inclusive, é justamente essa de ajuste de expectativa, ou seja, qual a expectativa que eu posso vir para o mercado, com quanto realmente que isso dá certo, quanto de dinheiro que eu preciso para isso dar certo. Eu vou falar nessa aula. Coisas que ninguém tem coragem de falar. Por exemplo, cara, dá para começar com R$100? Não, não dá. Eu vou dar conta de viver desse trem com 1.000 conto? Não vai dar conta. Poxa, Felipe, mas eu preciso de muito dinheiro? Não, você não precisa de dinheiro nenhum. Ué, mas como assim? Você está falando que não dá para começar com R$100, mas não precisa de dinheiro nenhum? Pois é. É isso que você tem que conhecer no mercado financeiro para ter acesso a toda essa dinâmica. Porque realmente você não consegue viver disso botando os R$500 aqui dentro. Mas você não precisa ter 30, 50, 40, 50 mil para começar. O mercado financeiro tem dinheiro a rodo para te oferecer. E que você não precisa nem botar nada na frente, ou quase nada na frente. Tá? Agora, você precisa ter esse conhecimento para conseguir acessar isso tudo. Beleza? O povo no chat está sendo abordado pelos fakes. Né? Então, o povo que está sendo abordado pelos fakes. Tem gente que falou... Oferecendo robô de investimento, oferecendo investimento de botar R$200 para voltar 1.000, oferecendo operar para vocês. Tudo isso aí, infelizmente, pessoal, está acontecendo com todo mundo, tá? E eu recomendo a vocês que não aceitem os convites, porque isso é golpe. A gente não trabalha com robô de investimento, a gente não acredita nisso. Eu não ofereço o investimento, né, de eu operar para as pessoas, eu não ofereço pirâmide financeira para ninguém, tá? Nós não trabalhamos assim e, infelizmente, as pessoas estão criando Instagrams com o nosso nome, estão abordando pessoas com o nosso nome, e isso é golpe, então não aceitem isso, falem com a nossa equipe diretamente conosco, tá? Para a gente, cuidado ali com as letras dos nomes, às vezes vocês vão ver, às vezes uma academia alta renda com 2T, né? Que aí fica fake, o cara não percebe, então prestem atenção nisso. A gente está com advogado
Muitos casos estão na Polícia Federal já, mas infelizmente é uma coisa que acontece no Brasil que a gente não tem muito controle. Então não aceitem esse tipo de coisa, tá bom? Que isso é golpe. Lá nesse grupo também, fechado do Telegram, eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem fazer, construir essa dinâmica toda de entrar para o mercado com a expectativa correta, da maneira correta e tudo mais. Então, entrem no grupo do Telegram aí que vocês vão ter acesso a isso tudo lá, tá bom? Vamos, então, continuar a nossa aula aqui. Já passei a primeira parte do conteúdo aqui, a gente fez uma recapitulação para a gente chegar, né, entrar no mesmo ritmo, quem está chegando aí agora. Essa é a quarta aula, e nessa aula a gente vai falar o seguinte, presta atenção aqui. Primeira coisa, quem sabe a diferença entre margem e alavancagem? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu já vou começar a fazer na tela direto. Vocês estão vendo aí, ó? Aqui a gente tem um Times and Trades e eu tenho um Superdom. Hoje a gente vai usar isso aqui para dar aula em cima disso aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de tudo, é o conceito de... Prestem atenção na tela aí agora. É o conceito... Primeiro vamos falar do conceito... Primeiro vamos falar do conceito de margem, tá? Ó, margem. O que é margem, pessoal? Margem é o valor que você deposita dentro da corretora. Ó, corretora aqui. Vou fazer uma corretora. Gostou, pessoal? Na corretora? Olha lá. É o dinheiro que você deposita dentro da corretora. Corretora. Além de tudo, eu desenho bem, vocês estão vendo, né? Se eu não der nada no mercado, eu viro desenhista. Esse dinheiro é o suficiente para você abrir uma posição com um contrato ou uma ação, ou mínimo de ação, tá? Uma ação se for no fracionário ou 100 ações se for no mercado normal de ações com lote integral, tá? Um contrato se for no mini e 5, lote de 5 se for no cheio. Então, margem é o que a corretora te exige que você deposite lá dentro para que você comece a operar. Beleza? Quanto que as corretoras estão exigindo de margem agora? Um tempo atrás, pessoal, as corretoras teve corretora que chegou a oferecer uma margem mínima de R$20, R$25, às vezes. E a gente já vai calcular aqui para vocês verem o que significa isso, tá? Hoje, a Bolsa, a própria B3, tá? A B3 fez uma exigência. Ah, tá atrás da... Ficou atrás aí, né? Deixa eu apagar aqui um... Não, vou fazer aqui, ó. A B3 exigiu que a margem mínima das corretoras fosse de R$150 para você abrir um mini contrato de índice futuro. Então, essa, hoje, é a margem mínima que a corretora exige para que você abra um negócio, para que você abra uma operação, seja de compra ou seja de venda. Perdão, pessoal. Com um contrato de mini índice. Isso significa que se você tiver R$100, você não consegue nem abrir a ordem, tá? E se você tiver acima disso, você consegue abrir com mais de um contrato, 2, 3, 4, enfim, tá? R$150 no mínimo por contrato de margem de garantia, beleza? Então, obviamente que a recomendação é diferente, tá? A gente recomenda R$1.000 por contrato, pelo menos. Mas a B3 exige das corretoras que as corretoras exijam uma margem mínima de R$150, e R$150. R$100, algumas corretoras estão deixando operar com R$100 para o índice, 150 para o dólar e algumas estão cobrando 150 para os dois, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Eu nunca operei com esse tipo de alavancagem, então para mim eu não trabalho muito com esse tipo de alavancagem. Eu acho extremamente arriscado e eu vou explicar para vocês.
Então, isso é o que a gente chama de margem de garantia. Todo mundo entendeu isso aí? É simples, né? É o dinheiro que você tem que colocar lá dentro para a corretora deixar você abrir uma posição. A margem, pessoal, não necessariamente precisa ser dinheiro. Você pode usar ações, você pode usar alguns títulos, você pode usar vários ativos diferentes para usar como margem de garantia. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor, tá? Que você tenha lá R$1.000 comprado em ações da Petrobras. Beleza? Tenho lá. Deixa eu botar em amarelinho aqui. Deixa eu botar em verdinho as ações da Petrobras. Eu tenho lá, pessoal, Petro 4. E eu tenho R$1.000 de Petro 4. Tá? Eu posso usar essas ações como margem para operar o day trade? Posso. O que a corretora vai fazer? A corretora vai fazer um deságio nessas ações, vai fazer um desconto nela, tá? E aí isso varia de corretora para corretora. E vamos supor que a sua corretora faça um deságio em Petrobras de, sei lá, 20%. Ela vai te dar 80% de margem da sua posição total de Petrobras. Então, ela vai te deixar usar R$800 como margem de garantia para você operar o day trade, ou seja, nas próprias ações, ou seja, no índice. Tá bom? Vocês sabiam disso? Que vocês podem usar outros ativos além de dinheiro? Não necessariamente você pode usar dinheiro. Então, às vezes, você pode sim aproveitar as duas coisas. Pô, compra a ação, né? Ou faz uma posiçãozinha em ação para o médio prazo, para o swing, e usa a ação como margem para operar o day trade no índice. Olha só que legal. É chance de ganhar 2 vezes numa operação só, com um dinheiro só, abre aspas, entendeu? Então, show de bola. Isso é o que a gente chama de margem de garantia. Agora vamos para alavancagem, pessoal. Vou escrever aqui, ó, tá? Alavancagem. O que significa isso aqui? Para eu explicar isso aqui para vocês, eu preciso contar uma historinha rápida para vocês. Presta bem atenção. Eu vou deixar a alavanca, eu vou só fazer assim, ó, para vocês conseguirem me enxergar melhor, tá? Perdão. A alavancagem foi criada lá atrás, quando o mercado futuro de commodities ainda funcionava nos seus primórdios. Os mercados futuros só funcionavam com as commodities lá nos seus primórdios, tá? Não tinha índice, não tinha nada. Ele funcionava principalmente, basicamente, com commodities agrícolas. Vamos supor que a gente estivesse aqui nos Estados Unidos, lá em 1900. Imagina que a gente tivesse uma bolsa de mercadorias e futuros no meio do país. Os Estados Unidos é um país retangular, assim, ó, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse aqui no Texas, onde eu moro, uma bolsa aqui, uma bolsa de mercadorias e futuros que negociasse trigo. Beleza? Imagina um cara que planta trigo lá na Carolina do Norte, numa ponta, e um outro cara que planta trigo lá na Califórnia, na outra ponta. Quando eles colhem e eles vêm com as suas colheitas para encontrar, para negociar nessa bolsa, naquela época vinha de carroça, né? Nas comitivas. Isso aí demorava 30 dias, às vezes, para chegar ali no meio. E o que acontecia? Até chegar nesse meio aqui, nessa bolsa do meio, o preço mudava muito. Então, as bolsas entenderam por bem, para proteger, olha só para você ver olha só para você ver a história. Para proteger os investidores ou especuladores ou produtores da volatilidade do preço, eles criaram os mercados futuros. Então, quando o cara estava vindo na sua carrocinha lá, ó, vou fazer um cavalo. Gostou do meu cavalo, professor? Tá parecendo uma lhama. Mas faz de conta que é um cavalo, tá? O cara vinha no seu cavalo para vir para essa bolsa aqui. O outro vinha com seu cavalo também de lá, puxando o seu trigo. Deixa eu fazer meu cavalo aqui, outro cavalo é mais bonito, né? Parece uma girafa. Para encontrar nessa bolsa aqui no meio. Vocês gostaram do meu cavalo? Então, nesse intervalo de tempo,
esse preço variava, essa volatilidade do preço variava muito, beleza? O que tinha que fazer? Criaram-se os mercados futuros para que esses caras aqui, ó, pudessem negociar as suas posições na data que eles fossem chegar lá para entregar. Então vamos supor que esse cara saiu daqui no dia 1º e ele ia chegar aqui no dia 30. Esse cara também saiu daqui no dia 1º e ele ia chegar lá no dia 30. Beleza? O que acontece, pessoal? Como eu estou produzindo, eu sou um comprador, por natureza. Porque eu estou produzindo, tá? Eu estou em posição comprada. O que eu fazia? Eu vendia isso no mercado futuro, tá? Eu vendia no mercado futuro para fazer um hedge da minha posição, para travar a minha posição, tá? Por quê? Porque se o preço caísse ao longo da minha viagem, eu já tinha vendido lá em cima. Então não ia perder mais esse preço. Já estava vendido. Eu chegava lá e só entregava a minha commodity pelo preço que eu vendi lá atrás. Porém, olha só o pensamento do mercado financeiro, tá? Beleza. Mas, pô, se eu compro 30, deixa eu apagar aqui e voltar. Se eu compro 30, né? Vamos supor, se eu estou comprado em $300 e eu vou entregar lá $300 e eu não quero essa variação de preço, porque se o preço cair eu vou chegar lá e vou ter que vender por $200, eu perdi 100 no meio do caminho. Certo? Então eu vou ter que vender o futuro. Mas se eu compro a 300 e vendo a 300, o meu saldo é zero. Não justifica que eu tenho que gastar 300 também para vender. Então, eu estou zerado no saldo. O que eles criaram para compensar isso aí, pessoal? Alavancagem. A alavancagem permitia, tá? A alavancagem permitia que esse cara que estava comprado em 300 aqui, ele usasse mais ou menos 5% do valor total do contrato para fazer o hedge da sua posição. Na época era 5%. Hoje ainda é menor ainda. Então, a alavancagem foi criada para que eu conseguisse travar o mercado usando pouco dinheiro, mas travar minha posição integral. Tá? Então, essa alavancagem ela foi construída, ela foi criada para ser calculada. E não para ser usada. É R$1.000 por contrato. É R$1.000 por contrato. Não, não é não. Você tem que calcular a alavancagem para ver o tamanho da posição que você quer segurar ou especular. Vamos explicar isso no índice agora, tá? Lá com vocês. A corretora cobra de vocês R$100 para você operar um contrato de mini índice futuro. Certo, pessoal? Beleza. Mas quanto que custa um contrato de mini índice futuro? Um contrato do cheio, vou botar aqui embaixo para vocês, ó. Cada ponto do índice futuro, ele é igual a R$1. Certo? O mini contrato futuro, isso aí a gente já falou nas outras aulas do Bootcamp, representa 1/5 ou a quinta parte ou 20% do contrato cheio, tá? Do contrato cheio. Beleza? Show. Então, se eu tenho um índice, presta atenção aqui, ó. Entenderam isso aqui, né? Eu vou botar aqui em cima para continuar fazendo a explicação para vocês entenderem. Se eu tenho um índice, por exemplo, que vale... Opa, perdão. Marcou, foi um... Eita, o que eu fiz aqui? Se eu tenho um índice que vale 100.000 pontos, na verdade, ele vale, um contrato de índice vale R$100.000, tá? Por quê? Porque cada ponto vale R$1. Vamos lá, vamos ajuda de vocês aqui. Se o índice, um contrato de índice cheio está valendo R$100.000, quanto que vale um contrato de mini índice futuro? Que é a quinta parte disso. Vamos lá. Quanto que vale, pessoal? R$20.000. Porque ele é a quinta parte do cheio. Isso aí. Perfeito. Tá bom? Agora, olha só para você ver. Voltando aqui para cima, aqui, ó. Então, qual que é o segredo da alavancagem?
O que significa a alavancagem lá na corretora? A corretora está te cobrando R$100 para você operar R$20.000. Ela está te deixando operar R$20.000 usando apenas R$100. O resto, os outros 19.900, ela está te emprestando aqui, ó. A corretora está te emprestando. Isso é alavancagem. Uou, Felipe, mas tá. Como é que isso pode me beneficiar? Desse jeito aqui, pessoal. Ó, eu vou te explicar para vocês de dois modos, tá? Entenderam até agora isso aí é alavancagem? Tá vendo que eu falei para você lá no início o seguinte, até você que acha que você tem... Nossa, eu já sou experiente, já tenho 3 anos de mercado. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que até acharam que sabiam demais de mercado, talvez não saibam isso aí. Tá? Ou não sabem tão detalhadamente essas coisas, que é importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui é como você precisa saber, o que você precisa saber para calcular a sua posição na próxima aula que a gente vai falar. Tá bom? Beleza. Vocês entenderam o que significa alavancagem? Show. Agora vamos entender como é que ela atua, tá bom? Perdão, vamos lá. Então, beleza, eu já sei que eu tô gastando R$100, tô com uma margem de R$100 para operar 20.000. Que isso é alavancagem, beleza? Tá bom. Vou explicar de 2 formas diferentes. Aqui, ó. Conceito 1, conceito 2. 2 formas diferentes como é que essa alavancagem funciona. Primeira forma para você, e aí você vai entender perfeitamente o que significa alavancagem, tá? Pessoal, faz o seguinte para mim. Agora que a gente vai entrar na parte da da parte prática da alavancagem, de como é que a alavancagem atua dentro do mercado, vai lá, chama a galera aí, compartilha esse link aí e chama a galera agora que ainda dá tempo do cara vir. Vai, clica no link aí e compartilha o link para as pessoas entenderem isso aqui. Galera, é o seguinte, sem entender isso aqui, você nunca vai dar conta de fazer um gerenciamento que presta, um gerenciamento eficiente no mercado, tá? Então clica no link aí, chama a galera, fala para a galera que ainda dá tempo de ver, porque isso aqui é extremamente importante. Isso aqui vai dar um impacto direto e muito grande nos seus resultados, beleza? Então chama a galera aí, vamos voltar aqui para a aula. Olha só, primeira forma de entender isso aí, tá? Aproveita, já dá seu like aí, se inscreva no canal e tudo mais. Faz parte do jogo, né, papai? Então se inscreve aí e chama a galera. Vamos lá, primeira coisa. Imagina que eu tenho vamos supor que eu estou comprado uma carteira de ações, tá? E essa carteira de ações, ela é de R$20.000. Aliás, ela é de R$100.000. Eu vou fazer um jeito diferente, vocês vão entender melhor aqui, ó. Eu tenho uma carteira de ações, pessoal, de R$100.000. 100k de ação, tá? E eu acho que, de repente, o mercado está começando a querer corrigir, ele vai fazer um pullback, mas eu não quero vender as minhas ações porque eu quero receber dividendo delas. Beleza. O que eu vou fazer? Eu faço um hedge dessa posição, uma trava dessa posição. O que eu faço? Eu estou comprado nas ações. Eu venho no índice futuro e vendo o índice futuro. Por quê, pessoal? Porque se as ações continuarem subindo, a ação, o índice futuro também vai subir, porque o índice é o derivativo do IBOV, que é o composto da carteira de ações. Esse é o índice. Tudo bem, eu continuo ganhando dinheiro nas ações, eu perco a minha posição, mas eu faço um offset da posição, eu fico zerado, eu não ganho nem perco. Mas mesmo que as minhas ações caiam, o índice também vai cair, só que no índice eu estou vendido. E aqui eu vou ficar negativo, mas aqui eu vou ficar positivo. Então eu zero a minha posição, eu não perco nada na queda, na correção das ações. Tá bom? Só que, Felipe, mas aí eu tenho que pegar 100.000 e vender de índice. Não, aí que está o jogo da alavancagem. Quanto que vale, pessoal, um contrato de mini índice futuro? R$20.000. Quanto que eu quero travar? R$100.000. Então, quantos contratos de mini índice eu preciso para compensar R$100.000 de ação? 5 contratos.
de mini índice futuro. Tá? Só que 5 contratos de mini índice futuro, quanto que eu preciso de margem para operar 5 contratos de mini índice futuro? R$500. Então, olha só que maravilha. Com R$500, eu acabei de travar, de segurar uma posição de R$100 mil. Eu travei a posição. Com R$500, eu segurei uma posição de 100 mil. Por quê? Porque a proporção de ganho e perda de uma posição para outra é igual. Como assim é igual, Felipe? Assim, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que ela é igual. Desse jeito aqui, ó. Vamos supor que o índice sofre uma variação de 1.000 pontos, tá? Ele sofre uma variação de 1.000 pontos. 1.000 pontos de variação, se fosse dentro de uma situação normal, variou 1.000 pontos, tudo bem. Só que, às vezes, como eu estou com um contrato, e um contrato é referente a R$100, beleza? Quando esse índice varia 1.000 pontos, na verdade, com um contrato, quanto que dá 1.000 pontos com um contrato, pessoal? Vou mostrar a conta para vocês aqui, ó. Variação de pontos pela quantidade de contratos, pelo ponto que vale, por quanto que vale cada ponto no índice. Então, se a gente tem 1.000 pontos de variação vezes um contrato vezes 0,20, que é o valor por ponto do mini índice, eu tenho quanto? R$200. Tá? Então, olha só que legal. Se eu estou comprado em um contrato de mini índice e eu gastei R$100 para isso, se o mercado subir 1.000 pontos, eu vou ganhar R$200. Cara, R$200 para 1.000 pontos daria 20%. Tá? Só que, como eu estou alavancado e eu ganhei R$200 aqui, ó, eu acabei de ganhar o quê? 200%. 100%, na verdade, né? Eu ganhei 200, 100%. Então, a alavancagem te dá a condição de ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. A alavancagem foi criada para compensar a posição, mas lá na frente ela começou a ser usada para especular, principalmente quando foram criados os índices. Que aí as pessoas perceberam que elas podiam fazer exatamente isso aqui, ó. Cara, eu coloco, por exemplo, R$100, que se o índice variar 100 pontos, eu ganho R$20. R$20 é referente a 20% da minha posição. Agora, 100 pontos para um índice que vale 100 mil, 100 mil é referente a quanto? 1% só. Não, nem 1%, né? 0,1%, tá? 0,1% só. Beleza? Olha só para você ver. O índice variou apenas 0,1%. O índice variou apenas 0,1%. Mas a sua posição, como você está alavancado, variou 20%. Então, a alavancagem. Vocês entenderam o que é alavancagem, pessoal? A alavancagem te dá a possibilidade de ganhar dinheiro usando pouco dinheiro. Ah, Felipe, mas o inverso também é proporcional. É. Quando você perde também, você perde alavancado. É por isso que eu falei a importância de calcular a sua alavancagem para entender o tamanho da sua posição. Porque quando você aprende a construir a sua posição, você faz a alavancagem trabalhar a seu favor. É o que a gente chama de... Presta atenção aqui, pessoal. Alavancagem, tá? Quando você usa alavancagem igual ensinam para você por aí fora,
R$ 1.000 por contrato, blá, 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 é R$ 1.000 por contrato. Não, não é não. Quando você faz a alavancagem desse jeito, que você não calcula a alavancagem, a gente chama que você está fazendo uma alavancagem suja. Quando você calcula a sua alavancagem, isso é uma alavancagem limpa. Quando a gente trabalha com alavancagem limpa, você tem o potencial de fazer o quê? Aí a gente vai finalizar aqui, eu vou deixar para a próxima aula. Quando você aprende a calcular e trabalhar a sua alavancagem limpa, você faz o quê? Você aumenta o seu potencial de ganho, P de ganho, e você reduz o seu risco. E é isso que eu vou explicar para vocês na próxima aula, quando a gente for falar né, do cálculo do position size. Por que que às vezes eu vou operar com R$ 1.000 por contrato? Às vezes eu com R$ 1.000 eu posso operar 3. Às vezes eu vou ter que botar R$ 5.000 para operar 2. Porque tudo depende do meu risco. Tá? E quando eu calculo essa alavancagem, eu estou aumentando o meu potencial de ganho e reduzindo o meu risco. Sabe por quê? Porque se você trabalha com alavancagem suja, às vezes você está correndo muito risco para pouco potencial de ganho. E aí, toda vez que você ganha pouco, toda vez que você perde muito. Lembra da vez que a gente falou, do início da live, que a gente falou que a gente tinha que calcular isso aí justamente, né, para não ficar aquela trem, ganha, quebra, ganha, quebra. Pois é, quando você trabalha alavancagem limpa, você faz o contrário. Você aumenta o seu potencial de ganho, reduz o seu risco e, consequentemente, você cria umas curvas que a gente vai chamar de losing streaks e winning streaks, onde é impossível você quebrar a conta. Por quê? Porque toda vez que você começa a perder, você perde mais devagar e menos dinheiro. Toda vez que você começa a ganhar, você ganha mais rápido e mais dinheiro. E essa coisa de ganhar mais quando você ganha e perder menos quando você perde, acaba chegando lá no final, no tempo, com saldo positivo. Simples assim. Tá bom? Entenderam a alavancagem, pessoal? Agora fixem isso aí na cabeça e a gente vai partir para a próxima parte da nossa aulinha aqui. Beleza? Bom, todo mundo está entendendo isso aí até agora? Deixa eu pegar os feedbacks da galera aqui. Uma horinha aí, tranquilo, né? E agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai falar de agressão, fluxo, liquidez e volatilidade, comprar e vender. Mais uma vez, se você não entrou no grupo de Telegram, esse grupo é VIP, o link dele está fixado no topo do chat, você pode simplesmente clicar nesse link e que você vai ficar fazendo parte do grupo VIP do Telegram. Esse grupo, pessoal, não é pago. Mais uma vez, se te abordarem dentro desse grupo, tentando te vender modalidades de investimento, pirâmides financeiras, robôs de investimento, não aceitem, isso é golpe. O Bootcamp é gratuito e vai ser gratuito do início ao fim. Esse grupo de Telegram não vai te cobrar nada, não vai te pedir cartão de crédito, não vai te oferecer modalidades de investimento, nada. Esse grupo foi criado para elevar o nível de consciência das pessoas para a entrada delas no mercado financeiro. O Bootcamp é um treinamento intensivo, mas introdutório sobre o mercado financeiro. A diferença é que vocês vão ouvir aqui algo que vocês não vão ver nem ouvir em nenhum treinamento pago no Brasil, porque eu resolvi subir o nível da conversa e elevar o nível de consciência das pessoas, porque eu notei que elas chegavam aqui, apesar de muito tempo de mercado, 2, 3 anos, o cara já tinha feito 3, 4 cursos, ele chegava aqui achando que tinha experiência e ele não sabia o básico. Beleza? Então entrem no grupo do Telegram aí, para vocês poderem fazer parte disso aí, tá bom? Vamos continuar a aula aqui, então. Agora, pessoal, quero falar para vocês sobre agressão e fluxo. A gente falou na aula passada sobre a modalidade, sobre o candle lá, a gente abriu o candle e mostrou a força de oferta e demanda atuando no candle. E eu falei o seguinte para vocês. Nem sempre, presta atenção aqui, ó, deixa eu mudar aqui para vocês verem melhor a tela. Agora está dando para ver melhor aí, né? Nem sempre o preço se desloca porque tem um volume alto de negociação. Volume. Presta atenção numa coisa muito importante, pessoal. Isso é um erro grotesco, mas que muita gente comete. Eu já vi muita gente aí fora falando assim, ó. Perdão, pessoal, beber uma água aqui, senão eu vou começar a tossir de novo para vocês aqui. Perdão pela tosse aí. Eu já vi muita gente falando o seguinte. Agora entrou um volume comprador, agora entrou um volume vendedor. Pessoal, volume, não existe volume comprador e volume vendedor. Tá? Volume é a negociação fechada.
Mercado financeiro é um jogo de soma zero. Para um comprar, um tem que vender a mesma posição, tá? Ou eles têm que acordarem no preço. Eles precisam ficar de acordo com o preço, mesmo que uma das duas partes precise ceder o preço, ou seja, precisa piorar o preço em função de buscar liquidez, e é o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, ou seja, quando a gente está falando sobre esse deslocamento de preço, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso: volume não desloca preço. Isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai ver na aula lá de VIP, lá no Telegram, para quem estiver lá dentro do Telegram. Essa aula eu não vou fazer aberta no YouTube, eu só vou fazer para quem estiver no grupo do Telegram. Então, se você quiser participar dela, você vai ter que fazer parte do grupo, que eu vou dar uma aula com as outras duas leis de mercado. E uma delas é justamente a lei de mercado. Perdão, pessoal. A lei de mercado te explicando causa e efeito, tá? E esforço versus resultado. Essas duas leis de mercado vão te dar justamente a condição de avaliar a relação do volume com o preço, para te fazer entender essa dinâmica e que hora que você pode acreditar naquele movimento ou não. Porque o único jeito que tem de avaliar um movimento, né, um price action, o único jeito de validar o price action é pelo volume. Tá? Não existe outro modo. Isso aí é análise técnica, tá, pessoal? Não sou eu que estou dizendo, não. É assim que a análise técnica foi inventada. Eu já expliquei para vocês a história lá no início. Lá no início desse bootcamp, vocês podem voltar nas aulas aí que vocês vão ver, tá bom? Sabendo disso, volume não causa deslocamento de preço. O que faz um deslocamento de preço? Agressão. O que é agressão, pessoal? Eu vou explicar para vocês aqui e depois vou para a tela e vou mostrar para vocês na tela, tá? O que causa agressão, pessoal? Imagina, presta atenção aqui, ó. Vou contar uma historinha rápida para vocês para a gente ir para a tela, que aí vocês vão entender mais fácil quando eu for desenhar na tela. Estou eu aqui de um lado da mesa, Bruno do outro lado da mesa aqui, ele está de trás das câmeras, vamos supor que a gente está aqui na mesa negociando um Maré Turbo 95, tá? Uma máquina Maré Turbo 95, estamos negociando. Eu quero vender esse Maréia por 10 mil reais. O Bruno diz que compra esse Maréia por 8 mil. Detalhe, se nenhum dos dois cederem, se nenhum de nós dois cedermos a posição, esse preço não sai do lugar, concorda? Porque eu estou querendo vender a 10 e ele está querendo comprar a 8. E se eu falar, cara, eu só vendo a 10 e ele falar, mas eu só compro a 8, não sai do lugar. Não tem negócio. O negócio acontece quando a gente se encontra no meio, tá? Ou presta atenção, um dos dois cede a posição. Vamos supor que eu queira muito vender esse carro, porque eu tenho com esse dinheiro outros negócios, porque tem um cara querendo me vender um Peugeot 203. É 203? 206. Um Peugeot 206 2002. 2002 não, 2004. Lindo, perfeito, zero, tá? E eu quero comprar esse Peugeot para revender que eu vou ganhar uma grana nele. Mas eu não tenho dinheiro agora porque esse dinheiro está empatado no Maréia. Tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu, vendedor, eu vou vender mais barato para conseguir liquidez. O que é liquidez, pessoal? Liquidez é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro com velocidade. Quanto mais rápido eu consigo transformar esse ativo em dinheiro, eu digo que isso, mais liquidez tem isso. A liquidez está intimamente relacionada à quantidade de oferta e demanda no mercado. O que é mais fácil vender? Uma caneta dessa ou um apartamento? Uma caneta dessa, por vários fatores. Pela quantidade de canetas disponíveis e pelo preço também. Tá? Então, a liquidez é justamente a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Quando eu quero transformar o meu Maréia em dinheiro, se eu estou desesperado, se eu tenho urgência, eu tenho que ceder ao meu preço, descer o meu preço de venda lá para o nível do Bruno e vender o meu carro para ele a 8. Então, eu vendi mais barato, eu piorei o meu preço e eu desloquei o preço do mercado de 10 para 8. Então, o mercado caiu porque eu desloquei o preço do mercado para baixo. Eu aceitei pagar mais baixo, mais barato, entendeu? Ou seja, eu agredi, o vendedor agrediu o comprador.
Vocês entenderam isso aí agora? Como é que essa dinâmica funciona? Beleza. Agora, vamos supor outra coisa. E aí, obviamente, o preço cai, porque o vendedor agrediu o comprador, tá? Eu já vou explicar na tela, vocês vão entender bacana isso aí. Vocês não vão ter dúvida disso mais, pessoal. Isso aí, esse negócio de fluxo de ordens, às vezes é uma complicação para explicar, para entender. Hoje vocês vão resolver esse problema aí, vocês vão entender isso perfeitamente. Amanhã vocês vão bater o olho no mercado, vão botar o Superdom na tela e vão entender isso, e o Times E3, e vocês vão entender essa porcaria de uma vez por todas, tá? Assim, ó. Vamos supor agora que é o contrário. O que está aí na edição? Do Maré? Vamos supor agora que eu fale, cara, eu só vendo esse Maré por 10 mil porque ele é uma preciosidade, uma joia rara, e eu não vendo por menos de 10 mil. E Bruno quer comprar o Maré a todo preço, porque é um Maré azul Vic Vaporub, tá? E ele quer montar na cidade dele, que não tem ainda um telemensagem. E tem que ser no Maréia. Porque o Maréia, né, tem aquele estilão mais esportivo, ele abre o porta... Mas ele quer muito Maré. E o negócio dele tá pronto, ele precisa abrir para começar a funcionar, porque ele pegou um dinheiro emprestado e o negócio precisa começar a rodar. O que ele vai fazer? Ele tem urgência nisso aí. Para conseguir liquidez, ou seja, para conseguir transformar o negócio, ele conseguir entregar o dinheiro dele, pegar o carro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa deslocar o preço, ele precisa agredir o vendedor que não quer mudar o preço, que sou eu, e ele vai subir o preço dele e comprar a 10. Então ele piorou o preço, ele aceitou pagar 2 mil mais caro, porque ele tinha urgência por liquidez. Então o comprador agride o vendedor. Entendeu? E isso desloca o preço para alta. Então, o que desloca preço no mercado financeiro, pessoal? A agressão. Por quê? Porque alguém tem urgência por liquidez. Entendeu? Agora vocês estão entendendo aquela rota que eu falei, cara, acontece alguma coisa na economia. Isso gera um sentimento que implica na atuação dos players em função de urgência por liquidez para se colocarem no mercado. Por quê? Quanto maior essa posição, mais difícil entrar no mercado, porque quando a posição é grande demais, é difícil construir a liquidez. Quanto maior a posição, menos liquidez, porque a sua posição é grande demais, demora a entrar. Então você precisa manipular o mercado para conseguir a liquidez que você quer, em função desse sentimento que foi gerado, que te gerou nos players essa necessidade de liquidez, e eles vão com urgência para o mercado. E essa urgência eles vão tomando e deslocando o preço, eles vão agredindo o mercado, e isso desloca o preço. Tá bom? Quem paga mais, dou-lhe uma. Mas, Nildo Silva, você acertou em cheio, cara. É isso aí mesmo. O mercado financeiro ele foi construído em cima da teoria do leilão, ou da teoria dos leilões. Isso é teoria de mercado, tá, pessoal? Não estou falando besteira aqui, não. Nildo Silva, você acertou em cheio, cara. Tá? Então, é exatamente isso. O mercado financeiro foi construído desde lá de 1600, em cima quando funcionava ainda dentro dos bares, em cima do balcão dos bares, tá? Que as pessoas investiam em empresas que iam para as navegações marítimas entre Índia e Europa, e depois eles distribuíam entre os investidores que financiaram aquelas viagens, eles distribuíam as pilhagens e os saques das navegações. Foram os primeiros dividendos, os primeiros tributos pagos ali pelo investimento nessas viagens, entendeu? Então esse foram os primeiros mercados financeiros a balcão que existiam, por isso que é chamado a balcão, tá? Que era num balcão de bar, não sei se vocês sabem um pouco da história, mas esse deslocamento de preço é o que faz o mercado essa agressão é o que faz o mercado deslocar o preço. Então olha aqui na tela, deixa eu explicar para vocês de um jeito melhor aqui. Olha aqui opa, peraí. Vocês estão vendo o meu dom aqui? Aqui, ó, tá? Essa história que eu contei para vocês funciona da seguinte maneira, pessoal. Aqui, ó, deixa eu pôr aqui para vocês. Tudo que vocês estão vendo, esse preço do meio aqui, ó, é o preço que o mercado está negociando agora, tá? Não, ainda se usa, Marcial. Ainda existem operações a balcão e operações direto em bolsa, tá? Ainda se usa. Bem lembrado a expressão. Presta atenção numa coisa aqui. Esse preço de 720 aqui, ó, é o que está sendo negociado agora. A coluna à direita para cima, essa coluna aqui, ó,
ficam as ordens de venda em aberto que não foram executadas ainda. Essa coluna em azul para baixo ficam as ordens de compra, venda e compra, que não foram executadas ainda, em aberto. E é por aí que a gente consegue avaliar a liquidez de mercado. Quanto mais posição, quanto mais ordens em aberto tem em cada nível de preço desses aqui, mais liquidez tem o mercado, tá? Então vamos supor aqui, ó. Vamos supor que nessa primeira posição de 725 aqui eu tenha 100 contratos. 730 eu tenho 150, 735 eu tenho 200, 740 eu tenho só 50, 745 eu tenho 70 e por aí vai. Tá? Para baixo, vamos supor que para baixo eu tenho aqui, ó, 80, 90, 120, 150, 100, tá? Para cada nível de preço. Ou seja, pessoal, se o cara que está negociando em 725 e o cara que está negociando em 715, se eles quiserem negociar, ou esse comprador vai ter que subir para negociar em 725, ou esse vendedor vai ter que descer para negociar em 715. Porque senão o preço não sai do lugar, concordam? A gente acabou de ver isso com o exemplo dos carros. Tá? Então eles vão ter que agredir o preço. Quando eles agridem o preço, isso aparece aqui, ó. E eu já vou explicar para vocês o que é essa segunda coluna aqui. Mas primeiro vamos acabar de entender o dom. Esse deslocamento de preço, tá? Para consumir liquidez, provoca o aumento ou a diminuição do que a gente chama de volatilidade. Então, olha aqui, ó. Quanto maior a liquidez, menor a volatilidade. Ou quanto menor a liquidez, maior a volatilidade. Por quê, pessoal? Presta muita atenção nisso agora, que isso é muito importante, tá? Porque imagina aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, que vocês vão entender fácil. Ó. Imagina que eu tenho aqui, pessoal, ó, nesse primeiro nível de preço, eu tenho aqui 100 contratos em aberto para negociar, tá? Vamos supor que nesse nível de preço na venda, eu tenho 20. Beleza? Show? Então tá. Se esse comprador vier agredir esse vendedor, esse 100 que ele tem, ele só vai ter 20 para consumir. Ele precisa de 100, ele não precisa só de 20. Então vamos supor que a gente tem 20, 10, 10, 5, 50, deixa eu ver, 45, 55. Para conseguir a liquidez inteira que esse cara aqui precisa, olha a quantidade de níveis de preço que ele vai ter que negociar, que ele vai ter que agredir para ter a liquidez toda que ele precisa aqui. Beleza? Ele não consegue liquidez só com um nível de preço. Ele vai ter que raspar o book, que a gente chama. Lamber o book, que a gente chama. Que é o quê? Sair consumindo tudo que tiver em sequência na fila. 725, 730, 735, 740, 745, 750. Até consumir tudo que ele tem para consumir aqui, ó. E o contrário é verdadeiro. Se for na venda, a mesma coisa. O que eu estou explicando para cima é para baixo também. Tá bom? A mesma coisa. Esse deslocamento, tá? Essa agressão, presta atenção, essa agressão aparece aqui, ó. Tá? É essa agressão que desloca preço. Então, quanto menor a liquidez aqui, maior o mercado balança. Por quê, pessoal? Maior a volatilidade. Por quê, pessoal? Agora vocês já sabem responder. Porque se entra uma ordem grande aqui e o mercado tem baixa liquidez nos níveis de preço, a ordem grande vai consumir muitos níveis de preço para conseguir liquidez. Então, o mercado vai ter uma alta volatilidade. Quando os níveis de preço têm alta liquidez, mesmo que entre uma ordem maior, quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu moleque está gritando ali na cozinha ali, ó. Ele ganhou um jogo novo do Mega Man. Está todo excited ali. Enfim, imagina que a gente continua com 100 contratos aqui, mas aqui agora a gente tem 50, 40 e mais 50. Opa!
Mas aí já passou 40 contratos, Felipe. Pois é. Ele vai negociar um nível de preço, 2 níveis de preço, e no terceiro ele não vai nem passar, ele vai bater e voltar. Por que ele vai bater e voltar? Porque ele consome só 10, e aí o vendedor já fica para agredir e o preço volta. Tá? Então, olha só para você ver, anota esse negócio aí, que isso aí foi uma sacada do Léo Molini, que é o nosso analista de mercado, nosso analista e professor de mercado americano, e foi uma sacada genial. A agressão. Presta atenção, galera, que isso é muito importante, tá? A agressão ou a ordem a mercado, agredindo o mercado, ela desloca o preço. Ela desloca o preço. A ordem passiva, o que é uma ordem passiva, pessoal? É essa liquidez alta que é colocada aqui, ó, e que não sai do mercado, e quando o comprador vem para agredir aqui, lembra daqueles 40 que sobraram? Ela estava tão grande que o mercado para ali e volta. A ordem passiva serve para parar o preço. Então, olha que sacada. Quando vocês veem uma ordem muito grande aqui, muito fora do normal aqui, o mercado chega em cima dessa ordem, e essa ordem continua lá, ela não é cancelada, essa ordem está aqui para parar o mercado. A mesma coisa aqui embaixo. O mercado vem para cá, ela está aqui para parar o mercado. Agora, quando a gente está vendo uma ordem aqui, grande, agride, o que ela está fazendo é deslocando o mercado. Tá? Então, olha só para vocês verem um negócio. Quando há uma agressão aqui, ou quando há esse deslocamento aqui, isso aparece aqui, ó. O Times and Trades, ele mostra justamente, tá? Ele mostra justamente as agressões de mercado. Então, aqui vocês estão vendo aqui, ó. Nessa primeira coluna, deixa eu botar de vermelho aqui, que vocês vão de amarelo e mais grosso, vocês vão ver melhor. Essa primeira coluna aqui, ó, mostra, fala data, mas na verdade ela passa o momento da agressão. Vocês podem ver que tem 1 minuto, segundo, milésimo de segundo e centésimo de segundo, sei lá. Aqui é o valor que foi a agressão. Aqui é a quantidade que foi a agressão por cada nível de preço, o tamanho da agressão no nível de preço. E aqui é o agressor, que para a gente não importa se é o nome do agressor. Para mim só importa entender se ele foi um comprador ou um vendedor. Porque aqui eu não quero saber se é o Bradesco que está comprando, se é o Itaú que está comprando. Não interessa para mim. O que interessa é avaliar se existe fluxo. Porque o que desloca... Agora eu vou chegar no final da explicação para vocês. Presta muita atenção. Presta muita atenção. O que desloca o preço de um nível de mercado para outro é agressão. Mas o que gera um movimento direcional é fluxo. O que é fluxo, pessoal? Anota esse negócio aí que só tem no treinamento fechado. Eu estou fazendo uma vez só, eu não vou falar de novo e não vou fazer essa aula de novo. Fluxo, tá? São agressões. Eu vou explicar isso para vocês lá no Times and Trades. São agressões que têm continuidade, recorrência e progressividade. Como assim, Felipe? O que desloca o preço é uma agressão. O que gera um movimento é um fluxo. Fluxo é isso aqui, pessoal. Ó. Continuidade. Tá? O que é uma coisa que dá continuidade? Venda, 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 venda. Isso é contínuo. É uma venda contínua. Tá aqui, ó. Nessa coluna aqui, tá vendo? Ó. Venda, 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 venda. Passa até 2 compradores pequenininhos, mas é venda, venda. A gente chama de pintar a tela. Pintou a tela, ficou tudo vermelhinho. Tá? Tá lá, ó. Outra coisa. Aí, então, beleza. Tem continuidade. Diferente de ficar assim, ó. Passa 2 vendedor, 3 comprador, 3 vendedor, 2 comprador, passa 5 comprador, passa 3 vendedor. Não, continuidade. Venda, venda. Ou compra, 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 compra. Entendeu? Outra coisa. Tem recorrência. O que é recorrência? Tem uma recorrência de ordens. A frequência de negócios é alta.
É recorrente a frequência de negócio, ela não demora. Então, vocês podem ver pelos milésimos de segundo aqui, ó, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Tum, tum, é recorrente. Tá? É diferente quando o mercado não tem fluxo, quando o mercado está parado, ou que ele não tem um fluxo, é diferente, você vai ver lá essa diferença dá às vezes 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, até sair um negócio, o mercado fica parado. O mercado não agride. Por quê? Porque ele fica negociando no meio aqui, ó. Ele fica aceitando os preços e negociando no meio. E ele pode ficar parado aqui muito tempo, entendeu? E isso aí, esse parado negociando muito tempo, está gerando volume. Então, entendeu por que volume não desloca preço? E volume não existe comprador e vendedor? Volume é um negócio fechado. Então, a gente pode ter um alto volume com deslocamento de preço pequeno. Isso é uma que a gente chama de anomalia. É a aula que eu vou dar para vocês no grupo de Telegram fechado. Quando a gente for fazer a aula fechada, para quem vai participar do grupo do Telegram fechado, que o link está em cima. Se você quiser ver essa aula, você tem que participar do grupo, tá bom? E você tem que pegar também esse link, mandar para a galera que você quer saber que quer participar, e tem que pegar essa live agora e mandar para a galera que você sabe que quer participar também, porque a gente está realmente subindo o nível, você não vai ver isso aqui em nenhum treinamento pago no Brasil, inclusive. Então, vamos lá. Tem recorrência, tem frequência de negócio. E, por último, tem progressividade. O que é progressividade, Felipe? Olha nessa coluna aqui, ó. 130, 125, 120, 115, 115, 110, 105, 100. Tá vendendo e o preço está caindo. O preço saiu lá de 130 e já está em 100. Já deslocou 30 pontos por causa dessas agressões aqui, ó, por causa desse fluxo. Isso é fluxo. O fluxo é um movimento direcional criado por um sentimento de mercado que foi gerado por um acontecimento econômico que induziu os players a atuarem no mercado com urgência por liquidez. Pronto. Essa bagunça na tela aí é o que vocês precisam saber de fluxo. Vocês entenderam mais ou menos isso aí, o negócio do fluxo agora, pessoal? Fez mais sentido? Amanhã, quando vocês baterem o olho no mercado, vocês vão conseguir enxergar o mercado deslocando. Agora que vocês estão sabendo isso. Vocês vão conseguir entender essa questão toda e conseguir compreender. Inclusive, vou dar uma dica legal para vocês. Ó, coisa que a gente não vai falar. Coisa que também eu só vou falar lá no grupo fechado do Telegram, quando a gente fizer um Bom Dia Academia lá, que é uma análise de abertura de mercado, uma análise de sentimento de abertura de mercado, que é o morning call, que o mercado chama, que todas as corretoras, fundos, bancos, tesourarias, todo mundo faz, tá? A gente vai fazer com vocês lá no grupo fechado do Telegram também, para vocês entenderem. Beleza? Olha lá para você ver. Quando tudo isso, quando todo esse sentimento é gerado, tá? Quando todo esse sentimento é gerado por um acontecimento que acontece na economia, que gera um sentimento, que os players atuam por busca de urgência, por busca de liquidez, por causa desse sentimento gerado, isso desloca preço. Esse movimento gerado pelo... Esse movimento gerado pelo fluxo é possível ser visto aqui e é possível ser visto aqui. E a união disso aqui com um contexto específico gráfico, tá? Onde ele vai te dar o lugar que os players estão negociando, price action. Aí você vai pegar para onde eles querem negociar, volume e preço. O fluxo te dá o timing. O fluxo te fala assim, é agora. Então você vai entender aonde eles estão negociando, para que lado e que hora que eles estão entrando. É isso que uma análise técnica discricionária que eu expliquei para vocês lá no início, no primeiro aula do Bootcamp, falava. Para a gente chegar nesse nível aqui, ó. A gente está completando o quebra-cabeça. Entendeu? E olha só, vou dar uma dica para vocês legal, para vocês entenderem amanhã no mercado, tá? Presta atenção numa coisa aqui. Quando estiver saindo, pega a agenda econômica do dia aí,
e pega um evento muito importante. A gente vai fazer isso lá com vocês ao vivo, lá no grupo do Telegram fechado. Quem quiser entrar, o link está aí em cima, você pode entrar lá. A gente vai fazer com vocês, tá? Olha só para você ver. Se você... Vamos supor que tem um evento muito importante, 3 estrelas, tá? Ou 3 tourinhos lá. Pode perceber que uns 5 minutos a 3 minutos antes do evento, essa liquidez que está aqui, ó, ela esvazia. Ela enxuga a liquidez. Então, por exemplo, um nível de preço, um média de liquidez de índice futuro, 400, 500 por nível de preço, ela cai para 100, às vezes menos que isso. Às vezes 50, às vezes dá um buraco, não tem liquidez. E quando falta liquidez, o mercado faz o quê? Estoura. Nossa, eu estava na posição, o mercado estourou, o que aconteceu? Enxugou a liquidez, aumentou a volatilidade, produziu o que a gente chama de shakeout. Isso é possível de ser previsto. É só você saber disso aqui, ó. Tá? Então você não cai mais nessa. Um pouquinho antes ali do relatório, percebeu que a liquidez está sendo enxugada, você defende mais forte a sua posição ou sai da posição para não pegar o shakeout na cara. Simples assim. Entenderam aí, pessoal? Galera, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês uma coisa muito importante aqui. Tudo isso aqui é uma preparação para a aula da semana que vem, onde a gente vai falar de position size. O position size, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu até agora e construir uma posição, tá? Como assim construir uma posição? A gente vai calcular a alavancagem para gerar uma alavancagem limpa para o mercado me dizer quanto de contrato ou tamanho da posição que eu posso entrar naquele momento no mercado baseado no meu risco. O risco é o stop. Perdão. Então, baseado no meu stop, se eu posso entrar mais alavancado ou menos alavancado. Então, nem sempre vai ser R$1.000 por contrato. Às vezes eu vou poder operar 3 contratos com R$1.000. Às vezes eu não vou poder operar nenhum com R$1.000, porque o meu risco varia. E o meu risco variando, eu preciso compensar o tamanho da posição. Porque a ideia do tamanho da posição é o quê? É aumentar a minha eficiência e reduzir o meu risco. Aumentar a minha eficiência e reduzir o meu risco. E na próxima aula eu vou explicar esse position size para vocês. E, olha só, a partir do momento que eu explicar o position size para vocês, se vocês seguirem o gerenciamento que eu vou explicar para vocês em relação ao position size e o losing streaks ou winning streaks, independente da técnica que você está usando, uma coisa eu te garanto. Se você seguir à risca esse tipo de gerenciamento de risco, é praticamente impossível você quebrar uma conta. Quem já quebrou conta? Talvez vocês não, porque vocês são perfeitos, né? Mas eu, cara, já quebrei um monte delas. E isso não é normal. As pessoas têm a mania de falar aí fora o seguinte: quem nunca quebrou conta não é trader. Não. Isso é maluquice. A gente não pode ficar feliz por quebrar uma conta porque isso me traz experiência. Experiência em erro não é experiência, é ignorância. Experiência em erro não traz experiência, traz ignorância. O erro não ensina ninguém, o que ensina a gente é acertar. O acerto ensina. Eu tenho que estar disposto a errar várias vezes diferentes até acertar para aprender. Mas o erro não me ensina nada, o erro só me ensina o que não fazer. Então, cuidado com esse papinho aí fora de que tem que quebrar a conta para aprender. Não tem, não. Eu quebrei poucas vezes a conta e foi o suficiente para aprender. E eu vejo gente aí quebrando conta e justificando isso como se fosse aprendizado. E não é. Quebrar conta não é normal, gente. Quebrar conta é um sinal de que você não sabe o que você está fazendo, de que você não conhece gerenciamento de posição e nem de risco. Se você seguir a aula de semana que vem, se você seguir ela à risca, eu garanto para você, você tem imensas, enormes, quase 100% de chances, vou falar quase, porque o mercado financeiro, né, você não tem 100%, estatística nenhuma é 100%, mas eu te garanto, cara, vai ser difícil demais você quebrar uma conta. Demais, assim, é quase impossível você quebrar uma conta se você seguir o gerenciamento que eu vou te explicar semana que vem. E a primeira coisa que você precisa aprender para ganhar dinheiro é parar de perder ele. Se você não parar de quebrar, você nunca vai conseguir ganhar. Você entendeu?
Então para de acreditar nesses boca de sacola aí fora, que fica falando que você tem que ficar quebrando conta para aprender. Isso é maluquice. Isso é maluquice, isso é coisa de gente bobo, que não sabe o que está falando. Não conhece nem de mercado, nem de gerenciamento, nem de mente humana, nem de comportamento, nem de nada. Nem de pinóia nenhuma. Tá? Então, na semana que vem, às 8 horas, aqui, a gente vai para a 5ª aula, beleza? Do Bootcamp. E eu convido a vocês, porque a gente já está chegando do meio para o final. Agora a gente já está partindo para o final do Bootcamp. Vamos para a 5ª aula, onde eu vou falar de Position Size. Position Size, pessoal, só eu ensino no Brasil. Esse modo, dessa maneira, esse tipo de gerenciamento, só a gente da Academia Alta Renda que ensina no Brasil inteiro. Vocês não vão ver em nenhum lugar aí fora. E eu vou ensinar para você de graça. Tá? Uma coisa que você ia pagar 3, 4, 5 mil dólares para aprender, que foi o que eu paguei para aprender. Beleza? Ah, Felipe, mas por que você está dando de graça isso? De ser bonzinho? Não, não tem nada de bonzinho. Eu estou nisso aqui por dinheiro também. Mas não é só pelo dinheiro. Eu me propus esse ano a criar a deixar um legado. E grande parte das coisas que eu vou deixar são de graça. Porque é um legado. Legado é passar adiante sem egoísmo, aquilo que faz a gente prosperar. Eu quero levar o nível de consciência do mercado financeiro no Brasil. Sabe por quê, pessoal? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu estou tomando pancada. Porque gente aí fora está fazendo caquinha. Está fazendo merda. Aí fora. E a gente está tomando a pancada por causa disso. Eu estou sendo xingado, desqualificado, desacreditado, desconsiderado, porque as pessoas aí fora estão fazendo merda. E eu não sou uma pessoa desonesta, eu não sou picareta, eu não sou mentiroso. Eu estou nisso há 16 anos e sobrevivi no mercado há 16 anos. E já vi muita gente nascer e morrer aqui às centenas. Gente famosa. Então eu devo estar fazendo alguma coisa certa. A minha proposta do legado foi elevar o nível de consciência das pessoas, para que elas possam entrar no mercado financeiro do jeito certo. Se, além disso, elas quiserem fazer parte do treinamento da Academia Alta Renda, seja bem-vindo. Mas eu preciso mostrar para elas primeiro o que é o mercado financeiro, para elas conseguirem decidir. Não é justo que você tenha que decidir sem saber o que acontece aqui dentro. Por isso eu vou te mostrar claramente o que a gente faz e a maneira que a gente enxerga o mercado dentro da Academia Alta Renda, para que lá na frente, quando a gente for abrir turma e eu vou te falar antecipadamente, você possa decidir entrar ou não. Mas eu não posso criar uma armadilha para você e te colocar aqui dentro sem você saber o que acontece aqui dentro. Sem saber o que a gente acredita, sem você saber o que a gente fala, sem você saber quem nós somos, sem você chegar aqui com a expectativa correta, sabendo o que dá e o que não dá para fazer aqui dentro. Isso não é justo. E as pessoas estão enganando as outras aí fora e mentindo para elas e vendendo uma ilusão para elas, porque sonho sem planejamento é delírio. As pessoas estão vendendo delírios para as outras. Eu não vou vender delírios, eu tô oferecendo um caminho. E esse caminho requer dedicação, esforço, disciplina, trabalho, tempo de estudo, maturação. Vai levar um tempinho, não é do dia para a noite. Agora é um caminho possível, viável, provável, que dá uma excelente qualidade de vida, paga bem, é uma profissão muito bem remunerada, muito bem vista nos Estados Unidos e muito boa, muito legal de fazer. Muito gostosa de atuar. Mas você precisa levar isso com seriedade e profissionalismo. Beleza? Se você está aqui para isso, para encarar isso com seriedade e profissionalismo, aqui é o seu lugar. Se você está esperando aqui aquela fanfarronice de carro que abre asa, operar para pagar cafezinho, para ficar comendo biscoitinho croissant, para ficar esbanjando o relógio caro, o carro caro, eu tenho eles todos. Mas se eu tiver que colocar o meu carro na frente do que eu vou dizer para você prestar atenção, é porque aquilo que eu vou dizer não tem valor nenhum. E o que eu tenho para dizer tem muito valor. Então, eu não preciso botar o meu carro na frente para chamar a sua atenção. Se você está esperando isso aqui, você está no lugar errado. Tá? Eu não vou... o nosso papo aqui é um papo diferente. O meu compromisso é diferente. Meu compromisso é de dizer a verdade para você, ajustar a sua expectativa, trazer você para o mundo real e te mostrar o que é de verdade o mercado financeiro. Se depois de saber o que é de verdade o mercado financeiro, você decidir, cara, esse negócio é para mim, e quiser fazer parte da Academia Alta Renda, aperte os cintos que vai ser a viagem mais louca da sua vida. Você vai cair aqui dentro e eu vou mudar a sua vida. É simples assim. Agora, você tem que saber o que está acontecendo para poder conseguir decidir. É justo. Vocês não acham justo? Simples assim. Então eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente faz, como a gente enxerga o mercado, como que a gente enxerga o mercado, como que é feito,
Eu vou elevar o nível de consciência de vocês, eu vou trazer vocês com a expectativa certa, e aí lá na frente, quando eu for abrir turma, você vai ter capacidade, conhecimento suficiente para saber, cara, eu quero continuar nessa profissão ou não. Porque se você quiser, a sua chance de dar certo aqui é muito grande, porque você já está preparado para entrar, você não vai perder tempo, você vai entrar aqui com a velocidade toda e vai começar a gerar resultados mais rápidos. Agora, se lá na frente você decidir, cara, eu acho que esse negócio não é para mim, não. Você não gastou seu dinheiro, cara. Dinheiro é difícil hoje em dia, galera. E não é só o dinheiro, não. O esforço, a dedicação, o tempo. As pessoas estão deixando o tempo com as famílias para fazer outras coisas, principalmente com gastar tempo com quem é importante. E tempo, para mim, não é dinheiro. Tempo é vida. As pessoas estão gastando vida aqui. E às vezes estão trocando vida por nada. Estão trocando vida para serem enganadas. E eu não estou disposto a enganar as pessoas para roubar um pedaço da vida delas. Eu considero muito isso, porque eu gostaria que as pessoas considerassem isso em mim. E eu caí nas mesmas coisas que vocês todos já caíram. Eu sei a dor. Eu sei o quanto é frustrante. Eu sei o quanto é ruim ser enganado. Por isso que eu não estou disposto a fazer o mesmo. Então, se vocês estão esperando algo de mim diferente disso, diferente de uma honestidade, e às vezes já teve aqui, da gente chegar aqui e eu falar, por exemplo, essa live de expectativa, já teve live de eu fazer de expectativa, do cara virar no chat e falar, porra, tá jogando um banho de água fria na galera. Cara, que seja então. Na verdade, não é um banho de água fria. Na verdade, eu estou mostrando para você o que dá e o que não dá para fazer no mercado. Para que você não seja enganado nem por mim, nem por ninguém aí fora. Porque quando você for fora para o outro também, se o outro jogar um papinho suave no você aí, você vai saber que você vai ser enganado se você quiser. Porque, inclusive, pessoal, lá no grupo fechado do Telegram, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir várias telas minhas aqui, e eu vou mostrar para vocês os truques que esses caras aprontam para forjar conta, forjar saldo de conta, forjar a boleta de resultado, forjar conta demo, os vários artifícios que esses caras usam para enganar vocês. Até isso eu vou mostrar nesse bootcamp. Eu falei no início desse ano, eu vou separar o mercado financeiro no Brasil, pelo menos o de day trade. Vai ser antes e depois de mim, antes e depois da Academia Alta Renda. Eu vou expor esses caras inteiros, todos. Eu vou expor eles. E aí quem quiser ser enganado, vai ser enganado porque quer. Porque eu vou expor todas as mentiras. Nós vamos jogar limpo com as pessoas agora. E isso é ruim para mim, porque a minha equipe de marketing está desesperada porque a gente vai vender menos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vivo de mercado financeiro. Vender treinamento é um outro negócio. É só mais um negócio. Eu tenho 5 negócios diferentes. Vender treinamento só é mais um negócio para mim. A minha principal renda é do mercado financeiro. Se eu vender 100, 200 mil ou 2 mil, para mim faz o mesmo efeito. Agora, eu não vou vender nada para os outros enganando as pessoas. E a partir de agora, eu vou travar uma guerra com esses caras de day trade no Brasil. Eles também não vão. Porque vocês estão achando que eles vão ficar enganando as pessoas, eu vou aposentar cada um deles. Eu vou para cima deles com toda a força. As pessoas vão ser enganadas se elas quiserem. Porque a partir de agora eu vou expor a malandragem e a picaretagem desses caras todos. E aí vocês vão poder decidir se o mercado financeiro é para vocês ou não. Eu vou mostrar as coisas boas e as coisas ruins. Os prós e os contras. Aquilo que dá e aquilo que não dá. E se no final você decidir, não, isso é para mim, aí eu vou te falar. Cara, cai para dentro e entra firme, porque o mercado paga bem, é gostoso, dá qualidade de vida, dá liberdade de vida, dá liberdade financeira, dá liberdade geográfica e traz um monte de benefícios. Mas ele vai te exigir esforço, trabalho, dedicação, empenho e estudo. Não é diferente disso. E investimento. Tá? Eu espero vocês na semana que vem, às 8 horas da noite, aqui nesse canal do YouTube da Academia Alta Renda. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha essa live. Se você não assistiu as outras lives passadas, dá tempo ainda. E se você não entrou para o grupo de Telegram, antes da gente desligar aqui, você vai clicar nesse link que está fixado no topo do chat e vai entrar para o grupo do Telegram, porque é lá que a gente vai fazer as aulas VIP.
tá? Esse grupo do Telegram não vai ser pago, ele é 100% gratuito. Se te oferecerem alguma coisa lá de robô de investimento, pirâmide financeira, essas baboseiras, você nega porque isso é golpe e avisa a gente, por favor, porque a gente está tirando esses caras lá de dentro. Tem um monte de conta fake nossa lá dentro. Esse bootcamp, Trader Alta Renda, é 100% gratuito e vai ser assim até o final. Beleza? Eu encontro você aqui semana que vem às 8 horas da noite no nosso canal do YouTube e qualquer coisa, você pode mandar um direct para a gente lá no Instagram, @Academia Alta Renda, que a equipe está pronta para te responder lá. Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo. Valeu, galera. Fui!